Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz. Quero manifestar a minha gratidão a Deus por poder participar da Noite da Esperança, esta sendo a minha primeira participação, que eu possa caminhar com vocês esse tempo e juntos possamos ser edificados pela palavra de Deus, confortados, consolados. Hoje nós vamos ler e orar juntos e estaremos aí ouvindo também a palavra de Deus. Pode ser que você esteja já acompanhando neste mesmo horário, sempre às quintas-feiras à noite, ou você pode acompanhar depois. A gravação fica disponível para você assistir, mas assista e também se coloque diante de Deus em oração, devocional, manifeste aí a sua gratidão a Deus, seja um tempo de reflexão da palavra. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da sabedoria divina para vivermos uma vida abençoada e abençoadora. Vamos então iniciar fazendo uma oração de adoração. Pai Santo, querido, adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, reveladas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por esse tempo, por esta hora que nós temos a oportunidade de estarmos juntos em oração, lendo a palavra e, sem dúvida nenhuma, Deus, estamos juntos na Tua presença, ó Pai, buscando a Tua face em oração, ó Deus, e isso é muito importante e nós necessitamos, nós carecemos, nós precisamos da comunhão contigo, da comunhão com os irmãos, nós precisamos desse tempo de oração, desse tempo de intimidade contigo, ó Pai. Obrigado, Deus. Toque os nossos corações mais uma vez, ó Pai. Fale ao nosso coração, que a Tua palavra seja pão vivo, que alimenta a nossa fé, a nossa força, que nos prepara para o serviço, para caminharmos e testemunharmos o Teu nome. Obrigado pela presença dos meus irmãos e irmãs. Obrigado por esta participação, ó Deus. Pela primeira vez estou aqui participando da Noite da Esperança. Que a minha vida, o meu ministério, o meu serviço seja para a honra e glória do Teu nome e seja para, ó Deus, sem dúvida nenhuma, abençoar a IPI de Vila Carrão. Amém. Amém. Vamos então, nesse tempo de oração e de reflexão, gostaria de compartilhar com vocês nesta noite um texto que fala muito ao meu coração. Já tenho lido ele várias vezes e esse momento vivido com Jesus, esse momento, essa experiência dos discípulos com Jesus é algo que toca profundamente o meu coração. O tema da nossa mensagem é Momentos vividos com Jesus, Ele nos restaura para um novo tempo. O texto básico é João 21, do verso 1 ao verso 17. E diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco e naquela noite não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele.
Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes disse, e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Jesus, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Até o verso 17. Esse texto, como eu já disse, é um texto que toca profundamente o meu coração, porque é um relato da experiência dos discípulos com Jesus. E assim o nosso tema da nossa mensagem, momentos vividos com Jesus, Jesus nos restaura para um novo tempo. A vida é marcada por ciclos e por tempos. A existência humana é marcada por esses ciclos, né? A gente nasce, tem a infância, tem a adolescência, a juventude, tem o período da maturidade, da velhice, são tempos. A natureza marca o tempo, né? Primavera, verão, inverno, outono, são tempos bem característicos da natureza, né? Um é frio, o outro é calor, o outro é mais úmido, o outro tem mais vento, né? E assim a nossa vida também é marcada por ciclos, por tempos. Nós temos tempos de crise, nós temos tempos de dificuldades, nós temos tempos de luta, nós temos tempos de alegria, de fartura, de festa, né? Assim também a nossa vida é marcada desta forma. É interessante que a Bíblia tem informações e tem textos que falam ao nosso coração. Aquele texto clássico de Eclesiastes que diz: há tempo para tudo, há tempo para plantar, para colher, há tempo para cortar, para arrancar, para chorar, para festejar, para dançar. Ensinando, nos mostrando que a vida é marcada por esses tempos e ciclos. Nós temos mais uma outra história também, que é exemplo, a história de José, quando José recebeu a revelação de Deus acerca dos sonhos do faraó, das vacas magras e das vacas gordas, das espigas mirradas e das espigas gordas. Ela
fala desse tempo de escassez, de seca e do tempo de fartura, e isso preparou José e preparou o reinado egípcio para enfrentar esse período de escassez que haveria. E Deus abençoou aquela nação e abençoou José e toda a família de José. E assim nós vivemos tempos, né? Passamos por experiências e por tempos difíceis e alegres. E nós queremos olhar e pensar um pouquinho no tempo que os discípulos viveram com Jesus, né? Sem dúvida nenhuma é assim especial, né? Pensar que os discípulos tiveram a rica oportunidade de viver fisicamente com Jesus. Os meus olhos enchem de lágrimas em pensar nessa experiência, né? É algo que todos nós almejamos, todos nós aguardamos esse encontro físico, visual com Jesus. E os discípulos tiveram essa oportunidade, foram chamados por Jesus, viveram ali praticamente 3 anos comendo, bebendo, ouvindo a mensagem de Jesus, vendo Jesus agir com as pessoas, né? Como Jesus respeitava, como Jesus demonstrava seu amor, seu respeito, como Jesus tratava as pessoas. Tudo isso é esse tempo, e eu considero e quero considerar esse tempo feliz e privilegiado que os discípulos tiveram com Jesus, né? De aprender, de comer o pão, de ver as manifestações, poderosas de Jesus Cristo, que revelam, que apontam para o amor e a bondade de Deus, porque Jesus, quando curou, quando Jesus tocou os enfermos, quando ele curou as pessoas, quando ele cuidou das pessoas, né? Quando ele libertou as pessoas de espíritos malignos, esses milagres todos, essa manifestação do poder de Deus, revela a preocupação de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus por aqueles que padecem e que estavam padecendo. Então não tenha dúvida que os discípulos tiveram a oportunidade de ver momentos significativos, especiais, felizes com Jesus. E o texto que nós lemos é mais um momento significativo, assim, especial, porque é Jesus ressurreto. Jesus havia vencido a morte, havia ressuscitado, o cumprimento da profecia, cumprimento da palavra de Jesus. Jesus havia predito aos discípulos que isso iria acontecer, e ali estava acontecendo, e essa já era a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. Agora, pensa bem, assim, nós aguardamos no coração, nós temos a esperança, que é promessa bíblica, que é promessa de Jesus, de que nós vamos encontrar aqueles que já partiram, os nossos pais, avós, amigos. Um dia nós vamos encontrar essas pessoas. Essa é a promessa, essa é a esperança que nós temos da ressurreição em Cristo Jesus. E os discípulos estavam vivendo essa experiência magnífica. Jesus era alguém especial. Jesus tinha tocado o coração dos discípulos de maneira profunda. O amor de Jesus. E de repente eles viveram a experiência de ver Jesus ser preso, crucificado. Passaram pela experiência traumática da traição, do abandono de Jesus, mas agora estavam vivendo a ressurreição. E isso nos faz pensar que há momentos que nós passamos na vida, eles são felizes, de bênção, né? Bênção de Deus. A própria vida já é uma bênção de Deus. Estar vivo é bênção de Deus. Crer na promessa da ressurreição, da vida eterna, é bênção de Deus. Então nós passamos momentos felizes onde Deus derrama bênção sobre a nossa vida. Às vezes nós almejamos, nós desejamos algumas coisas e nós pedimos para Deus e Deus realiza. Aquilo é uma alegria imensa. A gente
passa por uma experiência assim, de puro êxtase, quando uma bênção que a gente tanto almejava e Deus dá aquela bênção, Deus derrama aquela bênção, manifestação do poder de Deus, experiências vividas com Deus são magníficas e isso é maravilhoso. E assim, nós também passamos por momentos magníficos na presença de Deus, o toque de Deus, as bênçãos de Deus. Mas a vida não é marcada apenas de bons e alegres momentos. E os momentos vividos com Jesus também, os discípulos passaram por momentos difíceis, né? Tempos de provações. A morte de Jesus foi algo extremamente frustrante, terrível. A morte é terrível. E os discípulos passaram por essa experiência. Passaram pela experiência de ver Jesus, alguém especial, bondoso, sem culpa, né? Pessoa que tratava todos com dignidade e respeito, que acolhia todos e todas. Ser executado, torturado e morto daquela forma. Foi um momento terrível vivido pelos discípulos, vendo Maria ajoelhada aos pés da cruz e sofrendo a morte de um filho. A morte de um filho é algo terrível, imagina a morte de um filho crucificado. Passaram pelo momento de traição, porque praticamente todos eles traíram. Pedro, prefigurado aí na pessoa de Pedro, na pessoa de Judas, mas todos eles foram extremamente abalados pela prisão, morte e tortura de Jesus, e isso trouxe muito sofrimento. E no texto que nós estamos lendo, Pedro é um destaque aí desse momento, dessa história. Pedro foi aquele que traiu Jesus, e quando ele traiu Jesus, ele ouviu o galo cantando, ele saiu chorando amargamente, ele saiu chorando horrores, assim. Eu fico pensando na dor de Pedro. Se coloque no lugar de Pedro. Você trair alguém que você ama, e quando ele cai na consciência, ele sai chorando amargamente, frustrado, terrível. A gente não pode imaginar a dor que Pedro estava sentindo. E aqui e agora, nesse momento, Jesus se apresenta. Certamente momentos, a gente vai lembrando assim, alguns momentos que os discípulos viveram, Jesus repreendendo, disciplinando. A repreensão e disciplina é algo assim difícil da gente aceitar, mesmo de Deus, mesmo de alguém que é o mestre como Jesus Cristo. Às vezes Deus diz não para a gente fica frustrado, a gente fica amargurado, né? A gente fica revoltado às vezes. Tem pessoas que se revoltam com Deus porque Deus não atendeu o pedido, porque Deus repreendeu, porque Deus disciplinou e etc. Né? Só que a palavra de Deus nos ensina que Deus repreende a quem ama. Então, a disciplina divina, a ação de Deus, o não de Deus é bênção para a nossa vida também. Mas esses são momentos de frustração, de dor, de sofrimento, que nós passamos com Deus. Mas uma coisa é certa, assim, a nossa vida é marcada por momentos difíceis, frustrantes, doloridos, traumáticos, mas Jesus está sempre presente, né? Jesus está sempre presente. E está sempre presente para restaurar a gente, né? Porque às vezes as derrotas vêm como consequência dos nossos próprios atos. Às vezes o sofrimento vem como consequência dos nossos próprios atos, né? Então, mesmo quando nós sofremos por conta do pecado, né, Deus não abandona. Ele nos oferece o perdão, a restauração, o arrependimento. E esse é o nosso próximo ponto aí, né? Nós temos momentos felizes, nós temos momentos difíceis, né, com Jesus, porque Ele está presente conosco em todos os momentos, mas nós temos também o tempo da restauração. O texto é especial porque Jesus tem uma conversa muito íntima, profunda com Pedro.
E Pedro tinha passado pela frustração de negar Jesus, de trair Jesus. E agora Jesus aparece ressurreto e tem uma conversa de olho no olho. Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes para Pedro. Tempos de restauração. E é interessante que, se a gente for analisar assim de maneira bem fria e calculista, se nós fôssemos um líder de empresa, um diretor de escola, um gerente de loja, um supervisor e etc., eu digo com muita tranquilidade, se eu fosse Jesus ali, e eu não sou, é lógico, esses 12 estavam desqualificados. Será que a gente não pensa assim? Traíram, abandonaram, estavam desarticulados, foram para não sei aonde, foram para outro lugar e tal. Relato de Lucas fala que tinha 2 indo para o caminho de Emaús. Jesus teve que aparecer e reunir os discípulos novamente, manifestar o seu poder, sua graça e dar a missão. Quando nós fracassamos, quem nos dá a oportunidade de restauração? A nossa sociedade é muito dura. E às vezes esse aspecto da nossa sociedade, ela está em nós. A gente tem dificuldade em perdoar. A gente tem dificuldade em dar a segunda chance. Que dirá a terceira, quarta, quinta e sexta? E nesse tempo, nesse momento, Pedro tendo negado a Jesus, se a gente fosse e tivesse oportunidade de ler o texto novamente, do julgamento de Jesus, há um paralelo ali, o julgamento de Jesus e o julgamento de Pedro. Jesus sendo julgado pelas autoridades romanas e sacerdotais, e Pedro sendo julgado pelos serviçais da casa. Certamente Pedro, na minha visão, ele é desqualificado, porque ele traiu, não servia mais. Mas não essa é a visão de Jesus. E Jesus então restaurou Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que nesse diálogo com Pedro, você não vê Jesus falando, ô Pedro, brincadeira, eu te avisei e você fez aquilo que eu te avisei ainda que você ia me trair e você realmente me traiu. A gente não tem essa conversa, não tem esse registro. Porque Jesus não tinha interesse disso. Não tinha interesse de condenar Pedro, não tinha interesse de enterrar Pedro, não tinha interesse de usar Pedro como instrumento. Instrumento daquilo que Pedro estava sendo abençoado, um amor restaurador. Ele tinha interesse que Pedro vivesse essa realidade de restauração, desse amor poderoso, de restaurar qualquer pessoa desqualificada. É isso que Jesus queria fazer com Pedro. Que ele sentisse na pele, no coração, a realidade desse amor poderoso, o amor de Cristo que restaura, que ressuscita. Porque às vezes a gente encontra pessoas que estão mortas em vida. Mortas por conta do pecado, da traição, de tantas outras mazelas da vida. Estão mortas. E que precisam de vida, de restauração, de ressurreição. Jesus queria que Pedro sentisse na pele o poder do amor restaurador de Jesus. E assim na vida temos momentos em que Ele nos faz lembrar que por amor
Ele restaura a nossa vida. Há momentos na vida que nós precisamos de restauração. Há momentos na vida que nós precisamos ser instrumentos de restauração. Pedro, naquele momento, não precisava de condenação e de julgamento, ele precisava de restauração. Diferente daquilo que o mundo fazia, diferente daquilo que o mundo faz, diferente daquilo que a nossa sociedade faz, de condenar as pessoas. Quando elas já estão condenadas, quando elas já estão, a sentença está consumada, quando as pessoas estão no fundo do poço, na beira do abismo, a condenação vem para realmente executar, empurrar essa pessoa para a desgraça total. Jesus é aquele que estende a mão. E assim, meus irmãos, quero concluir. Estamos iniciando o ano, certamente muitas coisas boas irão acontecer por conta da bênção, da bondade, da presença e do amor de Deus. Muitas coisas boas vão acontecer. Muitas coisas que nós vamos festejar, que nós vamos nos alegrar, que nós vamos jubilar, que nós vamos louvar, nós vamos adorar, porque fomos alcançados pela graça, bondade e o amor de Deus. Contudo, certamente enfrentaremos momentos difíceis. Mas mesmo diante desses momentos difíceis de lutas, de dor, de sofrimento, não podemos nos esquecer de que Ele está presente conosco. E às vezes nós estamos tão acabados diante daquela realidade, depois da guerra, nós estamos praticamente quase mortos. E Ele é que vem nos levantar, curar as nossas feridas, restabelecer as nossas forças. E mesmo que o sofrimento, ou a crise, ou a luta, ou a guerra venha por conta de um erro meu, de um pecado meu, de uma desobediência da vontade de Deus, mesmo assim, Ele sabe que não é necessário dizer, tá vendo, Ricardo, eu não te avisei? Porque Ele já sabe que o meu coração já tem essa percepção. Ele simplesmente vai estender a mão e vai dizer, vem, você precisa de cura, de restauração. E não nos esqueçamos que Ele tem amor e o poder do seu amor é esse de fazer as coisas novas, de restaurar, de fazer o impossível. E este milagre que tem acontecido na nossa vida, esse milagre da restauração, esse milagre da bondade, esse momento de restauração e de bondade, que Deus nos restaura, nos abençoa. Ele faz isso para que a gente possa partilhar esta graça com outros que também precisam de restauração e de salvação. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele faz comigo, Ele faz com você, Ele faz com cada um de nós. Que assim, em cada momento da vida, nós possamos desfrutar da graça, do amor de Jesus Cristo. Festejar, dizer muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa bênção maravilhosa que recebemos. Se for disciplina de Deus, obrigado, Pai, pela disciplina e restauração. Se for provações, lutas, consequências dos meus próprios atos equivocados, Ele vem para restaurar, me levantar e assim testemunhar do seu amor, da sua ação, da sua manifestação em cada momento da nossa vida. Amém e amém.
Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por este ano que findou, Pai. Conseguimos olhar e ver a tua ação, a tua direção, a tua manifestação. Podemos celebrar com alegria as tuas bênçãos e podemos agora também celebrar com alegria a maneira como o Senhor sustentou nos momentos difíceis, os momentos de lutas, a tua presença, o teu cuidado. E também nos colocamos diante de Ti a declarar mais uma vez, ó Pai, nossa gratidão, mas também a nossa inteira dependência. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua presença, dos Teus cuidados, da Tua bênção. Precisamos que o Senhor esteja conosco. E assim, ó Pai, a Tua presença, as Tuas bênçãos nos capacite, ó Deus, nos dê todas as condições de sermos servos e servas consagrados, dedicados à Tua igreja, à Tua obra, para que nós possamos viver o amor ao próximo, ó Deus. Porque amar ao Senhor e receber as Tuas bênçãos é algo magnífico. Mas também somos chamados a amar ao próximo e cuidar daqueles que carecem, que precisam. Que toda a Tua manifestação em favor de nós possamos partilhar, testemunhar para que outros possam também ser abençoados por Ti, ó Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar. Obrigado pela oportunidade. Ficamos na esperança de que esta palavra seja bênção na sua vida. Toque seu coração. Partilhe esta palavra. A palavra não é do pastor Ricardo, a palavra é do Senhor. É o Senhor falando através deste servo. E a palavra do Senhor é poderosa, cheia de vida. E outras pessoas possam também ser abençoadas. Recebam a bênção. Que o amor de Deus os envolva. Que a graça do Salvador Jesus esteja sempre no seu coração. E que a presença única do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que a bênção do Trino Deus seja sobre a igreja e todos e todas que precisam e carecem do amor de Cristo. Deus abençoe. Um forte abraço a todos. Lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer, olhar e ver que meu descanso em Ti está. Sentar à mesa
agradecer, olhar e ver que essa paz em ti está, no entardecer, compreender que para o bem tudo cooperará. Se com meu ser eu te amar, te adorar e te louvar pelo lindo sol despertar, novo dia respirar, agradecer,